Oi, pessoal. E aí, vamos lá então para mais um Dicas que a Nath curte com selinho de Enem? Na minha última dica, eu falei, né, relembrei vocês sobre a importância de se conhecer um pouco sobre os eixos temáticos da prova. E hoje eu trouxe aqui, ó, na mesma ideia do último vídeo que eu terminei dizendo, né, ó, não estude para adivinhar tema, ninguém é guru, ninguém tem bola de cristal, nem vocês, nem professor de redação. Então a gente tem que estudar para começar, para conseguir, né, argumentar, se dar bem, e escrever com tranquilidade sobre qualquer tema. E para isso, na minha última dica, eu falei sobre os eixos temáticos. E eu repeti esses eixos temáticos aqui novamente. Só que agora eu criei algumas perguntinhas que podem ajudar vocês a estudar e pensar, refletir melhor sobre cada um desse eixo temático. E aí, na sequência, eu vou dar uma dica de estudo. Então, vamos relembrar? Ó, a gente tem o eixo da cultura e sociedade. Então, vocês podem, para dentro desse eixo temático, vocês podem fazer perguntas como, né? Existe desigualdade, né? Quem está sendo excluído em território nacional? Há preconceito, apagamento ou dificuldade de acesso à cultura, à cidadania, né? Essas perguntinhas dentro desse primeiro eixo pode te ajudar. Pensando no eixo direitos e cidadania, a sua reflexão tem que ser em torno de quais são os direitos que estão envolvidos, né, na sociedade. E o Estado está cumprindo o papel dele de executar esses direitos? Qual é o papel da educação na execução desse direito? Porque você vai olhar para o tema, e aí, quando você percebe que perante aquele tema o Estado não está cumprindo o seu papel, você já começa a construir uma base argumentativa, tá? Aí a gente pega o eixo do meio ambiente, por exemplo, qual é o impacto ambiental, o principal impacto ambiental para a sociedade? O que que o governo faz, né, ou deixa de fazer para tentar conter esse impacto? São perguntinhas que vão levar, né, a uma reflexão legal dentro desse eixo. No eixo tecnologia, a tecnologia resolve ou agrava determinado tema que o Enem te trouxe? Porque lembra, pessoal, os temas do Enem, eles têm por trás esses eixos temáticos, que é de onde vocês tiram os problemas para desenvolver, né, o argumento ali no tema do Enem. Então, a tecnologia perante esse tema agrava, resolve o problema? Quem que tem acesso, né, a essa tecnologia, por exemplo? Lá no trabalho e economia, você pode pensar, né, quem está ganhando, quem está perdendo, há desigualdades nesse setor? Por que que eu bolei essas perguntinhas, pessoal? Que é o seguinte: como estudar então, né, para os temas do Enem? A lógica para o seu projeto de texto vai ser sempre essa daí, ó. Problema, argumentos, explicações e repertório. Você tem que ter esses elementos para conseguir construir um bom projeto de texto e escrever uma boa dissertação na prova do Enem. Você tem que discutir qual é o problema que aquela frase temática te traz, quais argumentos e explicações você vai dar para apresentar o seu ponto de vista, junto de um repertório ali que a prova te exige, certo? Sabendo que a lógica do projeto de texto deve ser essa, o que que então espera-se que vocês façam, né? Que vocês estudem para cada eixo temático e organize o estudo de vocês dessa forma. Então, vamos lá, vou pegar o primeiro eixo. Vou pegar o eixo da cultura. Quais os problemas que eu tenho dentro desse eixo? Aquelas perguntinhas te ajudam. Quais as causas desses problemas? Quais as consequências que esses problemas geram para um corpo social todo? Quais intervenções eu poderia usar para resolver as problemáticas dentro desse eixo? E quais repertórios eu conheço ou posso conhecer, né, que tem uma relação direta com as ideias desse eixo? É nesse momento, por exemplo, do estudo, que vocês conseguem perceber qual é o eixo temático que está mais carente de repertório C. Então, é aquele eixo temático que você precisa se preocupar numa leitura de um livro, de uma notícia, né? De um filme que você vai assistir, né? Porque assim você vai estar pronto para todas as provas do Enem, pessoal. Então, ao invés de ficar tentando adivinhar temas, se prepare pelos eixos temáticos. Busque problemas, causas, consequências, intervenções e repertórios socioculturais que dialoguem com todos os problemas de forma geral dentro de cada eixo temático. Porque assim, pessoal, seja qual for o tema,
com pelo menos uma das palavras-chave pertencentes àquele eixo, você vai conseguir articular todas essas ideias que você já se preparou. Então, essa é a minha dica de hoje e até a próxima.